Olá, gente. Eu sou Helena Dias, repórter do Brasil de Fato Pernambuco, e este é o programa Trilhas do Nordeste. Aqui você fica por dentro do que acontece na nossa região, sempre com uma boa prosa, fontes e personalidades nordestinas, uma visão popular do Nordeste. Vem comigo! No dia 31 de outubro é lembrado o Dia das Bruxas, mais conhecido pela cultura estadunidense como Halloween. Nesta data, celebramos aqui no Brasil o Dia do Saci, uma lenda muito conhecida do folclore que faz parte do nosso imaginário desde a infância, assim como a comadre Florzinha, o Curupira e a Mula Sem Cabeça, por exemplo. Entre esses personagens, existem muitos outros presentes no cotidiano de cidades e bairros Brasil afora. O fato é que, ao longo do tempo, as histórias continuam a ser contadas, sempre com uma pitada de mistério e até de muito terror. Os relatos inspiram livros, filmes e outras obras. Para falar sobre o assunto, a gente vai conversar com o roteirista e escritor Bruno Antônio, que assina filmes como Recife Assombrado e a animação Além da Lenda. Vamos conferir. Olá, Bruno, seja bem-vindo ao Trilhas do Nordeste. Olá, Bruno, agora no 31 de outubro é lembrado o Dia das Bruxas, também conhecido como Halloween, uma manifestação cultural que tem raízes muito antigas, mas que ficou mais conhecida nos hábitos estadunidenses. Aqui no Brasil, a gente também tem visto um pouco dessa manifestação. Na sua experiência como roteirista e escritor, a gente precisa dessa inspiração ou já tem folclore e lenda demais para um próprio Dia das Bruxas? eu acho que a gente tem folclore suficiente para o próprio Dia das Bruxas, mas eu até entendo, sabe? A gente cresce consumindo muito material que vem de fora. E isso acaba influenciando, principalmente nossas crianças, né? Elas consomem muito desenho, que tem episódio especial que fala sobre Halloween. E eu gosto muito da ideia do Dia do Saci, que é, beleza, tem essa data, 31 de outubro, a gente utiliza isso como a mídia usa como Halloween, então vamos transformar no Dia do Saci, vamos apropriar um pouco dessa data e colocar elementos que são nossos. Eu acho que isso é maravilhoso. Então, eu acho que a questão é a gente valorizar o nosso folclore como um todo. É por isso que eu nem falo tanto Halloween, eu gosto de falar Dia das Bruxas, porque eu acho que até o termo Halloween. Mas tem Dia das Bruxas, para que a gente vai usar Halloween? Sabe? Ah, é a mesma coisa. Então, por que a gente vai usar o termo em inglês? Eu sei que, tipo, trabalhando com audiovisual, a gente acaba importando alguns termos, né? Mas eu acho que quanto mais a gente for um pouquinho, até protecionista mesmo, sabe, com a nossa língua, é interessante. Eu uso muito em aula o exemplo da Coreia, do Japão, que são países que eles começaram a divulgar a sua cultura do jeito que é, começaram a exportar isso para outros países e hoje em dia todo mundo sabe o que é K-pop. Você for agora ali no Marco Zero, tem uma galera dançando K-pop ali, se divertindo. Por quê? Porque o país valorizou a sua cultura e está exportando. Eu acho que o Brasil, a gente precisa começar a exportar mais. Essa conversa me lembra um pouco do primeiro longa-metragem de animação de Pernambuco, O Além da Lenda, que tem a sua assinatura no roteiro. No filme, a narrativa principal é o Dia do Saci, que também se contrapõe um pouco ao Dia das Bruxas. O intuito de vocês com essa animação era mostrar para as crianças que a gente tem muita lenda e muito folclore. Qual foi a repercussão do filme? Então, o intuito do filme era esse mesmo, de tipo, ó, é legal, Halloween, o Dia das Bruxas e tal, mas que tal a gente conhecer um pouco dos mitos daqui também, sabe? Eu acho que o próprio filme começa assim, né? Enquanto tem uma galera ansiosíssima pela chegada do trio Halloween lá, tá a festa do Saci uma fuleiragem medonha, assim, meio bíblica e tal, uma pegada meio festa mesmo. Mas é para brincar com isso, de que tipo, muitas vezes a gente se empolga muito com o que é de fora e a gente esquece de valorizar o que é daqui. A pipoca foi muito boa, a gente vai na Bienal, a criançada adora, tem muito professor que fala que usou em sala de aula. Pouco mais de uma semana eu recebi uma mensagem de uma grande amiga, a Drica, que ela mostrou um episódio para os alunos, ela é professora, né? E ela disse que os alunos ficaram encantados, assim, porque eles disseram uma frase que era: eles falam que nem a gente, que a gente coloca muito sotaque. A gente quer utilizar sotaque, porque se a lenda é pernambucana, como a Florzinha, ela fala como pernambucano. Se a lenda é da Bahia, ela vai falar como baiano. Se a lenda é do Rio, ela vai falar como carioca. E assim
por diante, sabe? A gente vai sempre tentando trazer o sotaque como algo nosso. Do mesmo jeito que quando a gente vê uma adaptação do Sherlock, a gente vê aquele sotaque inglês diferente e a gente acha legal, sabe? A gente tinha muito essa filosofia de que a gente, eu digo a gente tinha porque era na sala de roteiro, né? A gente, de que o sotaque é um charme, sabe? É uma coisa diferente, é uma coisa legal. E é isso aí, tem que bater no peito mesmo que sotaque neutro é bobagem, assim, todo mundo é diferente, e isso que deixa as coisas bonitas, né? Bruno, com base nessa experiência do Além da Lenda, a gente tem como refletir sobre as principais características do nosso folclore no Brasil e principalmente no Nordeste. Como é que a gente identifica essas características? Mas eu acho que isso vai devagar bastante, de pessoa para pessoa, de interpretação para interpretação, sabe? A gente tem lendas que são mais urbanas, né? Como o Boca de Ouro, né? Mas a gente também tem lendas que são mais rurais, a própria Florzinha. Então, essas lendas variam muito. Tem muita lenda da gente que a gente fala, tipo, o Saci. É, era uma lenda que tem muita coisa da visão europeia, sabe? O Curupira também, né? Foi interpretado como um demônio. Então, elas têm características desses povos que vieram e colonizaram o Brasil. Então, uma vai ter uma visão que veio de povos originários, outro vai ter uma visão que veio dos europeus, outro dos povos africanos, e elas meio que se misturam, e aí a lenda ela varia até de estado para estado, sabe? Às vezes a visão que a gente tem do lobisomem é diferente da visão que se tem do lobisomem na Paraíba, sabe? Que é aqui pertinho, mas muda. A gente vai dar uma pausa agora na conversa para conferir o Balaio Cultural, um quadro em que a repórter Fátima Pereira traz indicações culturais para a gente sobre o assunto do programa. No Balaio Cultural de hoje, a nossa dica é o filme Além da Lenda, uma animação pernambucana de aventura, suspense e magia com diversos personagens do folclore nacional. Na trama, todas as lendas do folclore brasileiro estão reunidas em um livro sagrado escondido na montanha Coração do Brasil, um lugar secreto que só pode ser acessado uma vez por ano, no dia 31 de outubro, o dia do Saci. Porém, a data tem sido esquecida por muitos brasileiros que acabam optando por celebrar o Halloween. Aproveitando esse esquecimento, um trio de personagens estrangeiros viaja ao Brasil com a intenção de capturar o livro secreto e dominar as lendas brasileiras. O longa apresenta personagens do folclore nacional, como a pernambucana Comadre Fulozinha, o Negrinho do Pastoreiro, o Curupira e outros seres mágicos. Ao perceberem que estão sendo esquecidos pelas crianças, eles decidem lutar para manter suas histórias vivas. O Saci tem a ginga e a sabedoria. Chibamba tá aqui pra te fazer sonhar. Se perdesse o negrinho te encontraria. Não há um lugar que o vaqueiro não vá. Comadre Fulozinha é rainha da mata, com charme do boto as mina pira. Não há feitiço que a cuca não saiba. Duvido correr que nem o Curupira. O filme mostra a luta pela preservação da cultura e tradições brasileiras frente ao domínio das narrativas estrangeiras. Já era. Enquanto existirem pessoas acreditando nelas, as lendas sempre existirão. Acredite, infelizmente, cada vez mais lendas estão sendo esquecidas. Com uma animação vibrante e cheia de cor, Além da Lenda é um filme que resgata a força e o encanto das nossas histórias populares, apresentando-as de forma moderna e divertida. O longa não só entretém, mas educa, reintroduzindo ao público algumas figuras icônicas da identidade cultural nacional. É também uma oportunidade para redescobrir personagens que só conhecemos superficialmente. A direção do filme equilibra humor, ação e emoção, garantindo que a mensagem de preservação do folclore chegue de forma leve e envolvente. Mas o destaque é mesmo a valorização da cultura popular, mostrando que nossas lendas são tão ricas e fascinantes quanto qualquer história de super-heróis. Além da Lenda é uma celebração do folclore brasileiro. Vale a pena assistir com toda a família. A gente volta agora com a prosa do programa Trilhas do Nordeste. Estamos aqui hoje com Bruno Antônio, que é roteirista e escritor nas áreas de terror, folclore e lendas nordestinas.
Bruno, na sua experiência com o filme Recife Assombrado, do qual você também assina o roteiro, tem muito desse terror, né? Desse mistério que o Dia das Bruxas também traz. Como surgiu a ideia do filme e o que vocês queriam instigar no público? O Recife Assombrado é um projeto interessante porque quando eu entrei para trabalhar nele como roteirista, ele já estava escrito, a primeira parte. Só que o produtor, né, o Luciano Brandão, ele queria modificar certos aspectos e tal, queria amarrar mais. E nessa época eu tinha um projeto junto com o meu amigo, Pablo Ferreira, Peró Ferreira, que a gente falava sobre lendas, só que a gente criava, né? Eram contos de terror, a gente chamava de contos malditos. E a gente criava histórias a partir da ideia do e se, sabe? Era tipo, e se uma pessoa sonha com uma botija e ela vai tentar desenterrar essa botija? E se uma moça voltando do trabalho à tarde sofre um acidente e percebe que o motorista do Uber não é humano? E se um homem começar a ser atazanado por uma coruja à noite? A gente brincava muito com isso, assim, passava o dia todo, a gente fazia faculdade junto, trabalhava junto, então depois a gente dividia apartamento, então a gente passava o dia todo inventando história de terror. Tipo, qualquer coisa, de verdade, qualquer coisa que a gente visse, a gente inventava uma história. Tem alguma lenda que fez parte da sua infância e que te inspirou no trabalho? Como é que é a sua relação como pessoa com o nosso folclore? Tem tantas, sabe? Minha avó é aquelas velhinhas de fofoqueira. E aí, o que ela mais gosta de fofocar e de contar história de terror. Então, tinha muito. Eu acho que Botija é uma que me pegava muito, assim, sabe? Tipo, uma pessoa pegou a coisa mais importante para ela, colocou num barco e enterrou em algum lugar. Eu acho que me encantava, era uma coisa meio pirata. Ao mesmo tempo, tinha espírito e você não podia contar para ninguém, não podia olhar para trás quando estava desenterrando. Comadre Florzinha também, né? Tipo, e em escola, as crianças com Florzinha, e morava perto de mata, né? Tinha muita mata quando eu morava, então é uma parada constante, assim, de falar. Eu acho que essas duas são as que mais. Se eu parar para pensar em lenda, eu penso nelas, sabe? É que vem a memória daquela época e tal. Eu acho que elas são as mais marcantes para mim. Bruno, o que é que você acha que falta para a nossa região e o nosso país como um todo se empoderar com essas histórias? O que você acredita que muda na vida das pessoas quando elas se contextualizam culturalmente neste sentido? Primeiro que a gente começa a se apreciar mais, a gente começa a se valorizar. A gente não olha mais para o outro. Porque, pô, você conversar com uma criança não, um jovem hoje, assim, mais ligado na internet, você perguntar para ele, tu conhece a lenda da raposa de Nove Caldas? Ele vai dizer que conhece, seja por causa do Naruto, seja por causa de Okami. Vários projetos que o Japão exporta tão bem, sabe? Aí se você pega para essa mesma pessoa e você diz assim, tu já ouviu falar do Pai do Mato? Essa pessoa não conhece. E acaba dizendo, porque no Brasil a gente não faz tanta coisa. Faz, só que você acaba não consumindo. E, né, existe, infelizmente, essa guerra cultural e tal. Eu acho que quando a gente começa a conhecer mais o nosso, começa a se valorizar mais. A gente até começa a criar de uma maneira mais inovadora, sabe? Porque você para de replicar o que está lá fora, que já é muito utilizado pelas pessoas que vivem lá fora e pelas pessoas que convivem com aquela parada, e você começa a olhar para a gente, começa a criar algo que é da gente, e por ser tão pouco explorado, você acaba criando algo que é mais inovador. A gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste, Bruno, e até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. O Trilhas do Nordeste fica por aqui. Muito obrigada por estar com a gente. Você assiste a este e outros episódios nos canais da TVT e do Brasil de Fato Pernambuco no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pauta para a gente no e-mail pautape@bdfestados.com.br. Nos encontramos sempre nas segundas-feiras, às 7h45 da noite. Até semana que vem!